Boa noite, Barbieri. Hoje, uma partida que pareceu com alguns outros jogos que aconteceu aqui, por exemplo, sei lá, o Botafogo, partida em que vocês produzem bastante, perdem algumas chances. Hoje teve vários pênaltis, coisa até bem complicada na partida. No fim, vocês conseguiram empate. O que acontece em alguns jogos? Vocês até tinham mudado um pouco isso numa sequência que vocês conseguiram várias vitórias em casa, em conseguir aproveitar melhor as chances. Hoje isso voltou a acontecer. Por que isso às vezes volta a acontecer com a sua equipe? Bom, boa noite. É difícil eu ter uma resposta definitiva e conclusiva para você nesse sentido, né? Eu acho que isso tem a ver com a capacidade de ser decisivo, com a capacidade de contundência, enfim, que envolve uma série de coisas. Por isso que muitas vezes você tem jogadores de destaque que acabam tendo um outro patamar na carreira, porque tem esse poder de decisão, né? E a gente tem trabalhado as finalizações, a gente tem procurado criar situações para aprimorar essa questão. Mas eu tenho sempre dito isso, que envolve a questão técnica, mas que não se limita à questão técnica, né? Tem um componente emocional. Eu acho que em alguns momentos a gente ficou um pouco ansioso demais na partida, porque queria fazer o resultado, porque queria entregar as coisas, e aí talvez tenha forçado um pouquinho os passes, talvez tenha queimado algumas etapas nesse sentido, e uma possível explicação para essas finalizações é isso, não tem muito como eu te dar uma resposta definitiva nesse sentido, porque eu acho que efetivamente ela não existe. Bom, boa noite, Barbieri. Hoje a gente viu aí o Arthur não cobrando o pênalti. Houve alguma conversa antes ou não? Que a gente está acostumado, né? O Arthur ser o batedor oficial. E a questão do Luan Cândido hoje sendo improvisado ali como atacante. Eu gostaria que você falasse sobre essas duas questões. Bom, boa noite. Eu acho que nenhuma das duas questões é novidade. O Lucas já vinha sendo batedor. Quando a gente teve outras oportunidades de pênalti, o Lucas estava batendo. A gente treina toda semana e faz o ranking, fica ali no vestiário para eles verem quem é. E a sequência era Lucas, Luan, que foi o que aconteceu no jogo. O Lucas bateu o primeiro e depois o Luan acabou batendo o segundo, né? Então isso está determinado. Isso tem a ver com o aproveitamento deles durante os treinamentos. E aí o Arthur acabou perdendo esse espaço de ser o primeiro batedor, não apenas em função do que aconteceu contra o Goiás, mas pela questão do treinamento na semana, né? E o Luan, a gente também já tinha feito isso no jogo contra o Atlético Goianiense, pela capacidade que o Luan tem no jogo aéreo. Eu acho que não é segredo para ninguém que talvez ele seja o jogador do nosso elenco que tem a maior capacidade de ter jogo aéreo. E a gente tinha uma situação de ter Messias e Luiz Otávio, que são duas torres gêmeas, né? Eu vou até me estender, não sei se vocês iam perguntar algo nesse sentido, mas até para falar, a ideia de colocar o Carlos, que é um jogador de movimentação e de velocidade, era justamente para sair dessa disputa aérea, para tentar ganhar terreno ou vantagem numa situação que a gente entendia que era melhor para nós, que era a velocidade. Eu acho que o pênalti saiu nesse sentido. Então a gente tentou uma solução, e a partir do momento que a gente tomou o gol e eles desceram muito, já não tinha mais espaço para usar a velocidade, a alternativa foi tentar botar o Luan, mas mais do que o Luan, colocar uma presença com dois homens lá, né? O Luan e o Gabriel. Eu não revi o lance ainda do pênalti no Gabriel, mas parece que foi mesmo. E acho que é isso, acho que as duas presenças ajudaram nesse sentido. Boa noite, Maurício. Prazer ouvir mais uma vez. Com relação ao jogo em si, tá, os números mostram que, mais uma vez, o time teve posse de bola, mais finalizações, domínio, propôs o jogo. Pelas circunstâncias da partida e pelos últimos 20 minutos, tá, que foi quase 50 esses últimos 20, o que você achou e pode falar do resultado? Claro que jogando em casa sempre se pensa em vencer, mas o fato de estar perdendo, e repito, pelas circunstâncias, esse empate pode ser considerado até um resultado melhor em vista daquilo que aconteceu depois dos pênaltis, depois do gol do Ceará? Bom, boa noite, Silvio. Eu quero escolher bem as palavras, porque eu sei que na cabeça do torcedor, o empate contra o Ceará em casa, e olhando isso como um fato isolado, né, só olhando para o nome do jogo, não satisfaz ninguém.
e eu entendo, o torcedor é emoção, ele se envolve, enfim. O problema é que eu tenho um papel difícil aqui, que é muitas vezes explicar com a razão o que o torcedor entendeu com emoção, né? Em relação ao jogo, eu acho que a gente finalizou 3 vezes mais do que o Ceará, a gente criou muito mais chances de gol, a gente dominou praticamente o jogo todo, eles quase não tiveram oportunidade, tiveram uma bola numa cabeçada em cima do Aderlan, que eu me lembro, e tiveram o lance do pênalti, que foi uma sequência de bola parada e gerou tudo aquilo. Não me lembro de outra situação perigosa que eles tenham criado. E eu acho que o papel do treinador é isso. Eu preciso escolher uma forma de enfrentar os desafios. Preciso escolher uma maneira de conduzir essa equipe. E eu acho que essa maneira tem ficado clara ao longo do tempo, que é de ser uma equipe intensa, que é de ser uma equipe que propõe o jogo, que busca o resultado a todo momento, que é de ser uma equipe que procura dominar e agredir o adversário. A gente tem sido fiel a isso. Agora, garantia de resultado, eu não tenho, nenhum treinador do mundo tem. A gente tem exemplos no Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro. A gente tem exemplos, se eu não me engano, o Manchester City empatou hoje, com um time também de um peso muito menor. Satisfeito? Nós não estamos, sem dúvida nenhuma. A gente gostaria, trabalhou e se cobra para ter outro resultado. Agora, em função de estar perdendo o jogo até 50 minutos do segundo tempo e conseguir ao menos um ponto, é positivo, tem que se valorizar. E eu acho que o fundamental foi que hoje nós tivemos, principalmente na questão da atitude, na questão do espírito, na questão da entrega, da combatividade, uma postura muito diferente do que havia sido no último jogo, que foi algo que incomodou a todos, imagino que a vocês e a nós também, e porque a gente procurou ajustar e trabalhar na semana. Barbieri, boa noite, Eberson. Continuamos ao vivo aqui pela 102. Para chegar até o jogo de hoje, eu queria que você nos explicasse como foi a semana sua, com o trabalho com o elenco, e também a informação que nós tivemos na terça-feira, que teria ocorrido uma reunião entre vocês, diretoria e elenco, para ajustar algumas questões também que dizem respeito ao clube, até depois das suas ponderações, suas colocações em relação ao jogo do São Paulo. Como é que foi essa semana? Teve essa reunião? O que é que você pode nos descrever sobre isso? E eu queria te perguntar também sobre o setor de ataque, porque o Elinho, até poucas partidas atrás, havia feito gol, se tornou titular. Contra o São Paulo, se optou pelo Sorriso. Hoje, você faz uma modificação no setor de ataque e volta com o Elinho. Essa indefinição, principalmente de quem atua pelo lado esquerdo, como é que tem sido o trabalho? Porque acho que a manutenção ela sempre ocorre do Arthur, mas no lado contrário tem se alternado muito. Bom, boa noite. Eu vou tentar me lembrar de todos os pontos, foram muitos, se eu deixar passar algum. A semana foi uma semana de bastante trabalho, a gente conversou, volto a dizer, especialmente sobre o espírito e a atitude que a gente havia tido no último jogo. Eu queria pedir a colaboração de vocês pelo excelente ou os excelentes profissionais que vocês são, que tomassem cuidado na hora de divulgar coisas que não são verdade. Não teve nenhuma reunião, direção, Maurício e elenco. Eu procurei a direção, justamente por um barulho que para mim até agora é sem explicação nenhuma, porque eu não entendi nada do que vocês pontuaram em relação à minha coletiva, as pessoas que eu falei, procurei a direção para conversar e nós chegamos à conclusão de que eu tinha ido na mesma linha do que havia sido dito pela direção, talvez com outras palavras. Então, isso não aconteceu, eu tive uma reunião com o elenco antes do treinamento da semana, justamente para pontuar as coisas do último jogo e para esclarecer as coisas, e foi positivo, eles mesmos se cobraram bastante, reconheceram que a gente tinha ficado devendo, principalmente em relação ao espírito e tudo mais, e depois a gente trabalhou pensando no Ceará, enfim, trabalhando as questões táticas e as dinâmicas todas. Em relação ao Elinho e ao Sorriso, eu tenho procurado alternar em função do que eles têm apresentado nos treinamentos, das características do adversário também. Eu acho que a principal mudança hoje em relação ao ataque foi o que eu disse, foi a escolha do Carlos para fazer uma função nova, que eu acho que ele naturalmente ia ter dificuldade para não vir atuando assim, mas eu acho que ele desempenhou bem. O pênalti saiu numa situação dessa, de usar a velocidade, de explorar essa situação dele. Então eu fico feliz que ele tenha conseguido atuar dessa maneira e nos ajudar. E o Arthur saiu no jogo contra o São Paulo, eu coloquei o Elinho na direita, tenho procurado fazer as escolhas pensando sempre no melhor rendimento para a equipe. Professor, você falou de pontos positivos, né? Intensidade, número de finalizações.
Entre essa lista de pontos positivos, você consegue colocar também o psicológico? Porque ter empatado depois, nervos à flor da pele, tudo que aconteceu, os jogadores estavam realmente, né, o banco, todo mundo estava realmente muito exaltado. É um dos pontos positivos que você pode colocar na lista hoje também? Eu acho que sim, Te agradeço a pergunta, porque eu acho que ela tem tudo a ver, tem bastante pertinência. Eu acho que depois, volto a dizer, de um resultado ruim, a gente se cobrava muito um resultado e o jogo tomou uma história difícil, né? Uma história difícil de equilibrar. Eles têm o pênalti, o jogador deles que faz o gol invadiu, aí tudo bem, o VAR verificou que teve uma invasão do Natan, que para mim é praticamente o dedo do pé, que está em cima da linha, mas a linha faz parte da área, tudo bem, mandou voltar. Aí o Cleiton faz a defesa, está à frente da linha, perfeito. Na hora do gol do Zé Roberto, o Eric está invadindo. Eu tenho imagem aqui, posso mostrar para vocês. Por que não mandou voltar? Claro que os jogadores não sabiam disso naquele momento, né? Mas é uma situação difícil, né? Um senso de injustiça e um senso de que as coisas não estão acontecendo, que é muito difícil de lidar. E eu acho que eles se comportaram bem, de tentar buscar o resultado, de se atirar, de fazer as coisas, porque é o que a gente controla. Atitude, disposição, compromisso, determinação são as coisas que a gente controla. Essas decisões da arbitragem fogem ao nosso controle. Então, nesse sentido, eu acho que foi positivo, foi uma resposta madura, e a gente conseguiu fazer o gol e buscar um ponto que é importante nesse momento em função do que foi a história do jogo. Agora sim, Barbieri, boa noite. Gostaria que você falasse do Jean Hurtado, o porquê da não relação dele. Há algum tempo ele vinha sendo titular e, segundo informações, por opção, acabou não vindo para a partida de hoje. Você só tinha o Gabriel Novaes como centroavante mesmo na relação. E também sobre o Eric Popó, você já falou muito na última coletiva sobre ele, acompanhei que ele treinou durante a semana, há uma expectativa também para ele ser relacionado, isso pode acontecer já na próxima partida, e por que não aconteceu hoje? Bom, boa noite. Em relação ao Jean, tem a ver com aquilo que eu expliquei da opção do Carlos, de tentar uma solução diferente. O Jean vinha jogando, o Gabriel teve as oportunidades dele e eu tenho tentado encontrar uma dinâmica que funcione um pouco melhor. Eu achei que a dinâmica não vinha funcionando bem. Tem a ver também com o momento, não tem a ver com aquilo que o Jean é como jogador, como atleta, mas tem a ver com aquilo que a gente está buscando no momento, de buscar soluções e alternativas para a dificuldade que a gente está tendo. Então, optei por começar com o Carlos, Gabriel como opção para entrar no jogo, o Jean acabou ficando fora por uma opção técnica, mas vai seguir trabalhando, a gente conta ainda com ele no elenco. Em relação ao Popó, é aquilo que eu frisei, ele ainda está chegando ao clube, está se adaptando, tem tido uma atitude positiva, tem tido um desempenho positivo, mas eu volto a dizer, eu como treinador tenho uma responsabilidade que vai além da escalação. Eu preciso ter a condição de colocar o jogador quando ele estiver preparado para nos ajudar, quando ele estiver condição de ser competitivo, de entregar rendimento, de entregar resultado para nós, senão pode acontecer o que vocês veem muitas vezes aí do torcedor acabar taxando, pegando no pé, e por ser um jogador jovem ainda sem um grande lastro, depois para você conseguir reverter tudo isso é muito mais difícil. Agora a gente vai ter a semana e vai continuar trabalhando, vai continuar avaliando ele. Se a gente entender que ele está pronto, preparado para o desafio, sem dúvida nenhuma ele vai ser uma opção. Me permita apenas uma observação, até na colocação que você fez anteriormente, em relação à arbitragem, né? E talvez o dedo do Natan tenha justificado a tamanha demora do VAR para invalidar o lance e mandar cobrar de novo. Porque talvez ali a decisão no momento seria um tiro livre indireto a favor do Bragantino. E no último lance, no pênalti convertido pelo Zé Roberto, eu observo que o Bruno Arleu não está bem colocado. Porque quem fica na linha da cobrança, normalmente é o assistente para ver a posição do goleiro. E ele deveria estar atento às invasões. Quando o Eric já invadiu mais do que o Vina, inclusive, no lance do gol. E nesse lance o VAR não pode interferir. Segundo até as determinações e as regras que nós recebemos de informações. Então os critérios acabam sendo um tanto confusos, apenas ilustrando a colocação que você fez. E em relação à sequência do campeonato. Nós estamos cansados de falar e bater na tecla que o Campeonato Brasileiro é o mais difícil do mundo. Primeiro turno nós tivemos uma instabilidade,
mas junto disputávamos Libertadores da América e Copa do Brasil. Agora você tem pela frente Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. São 12 pontos importantíssimos, cruciais até para uma definição aí de tabela, parte de cima, parte de baixo. Como será essa sequência e como será aí o seu trabalho nesses próximos dias, Barbieri? Bom, primeiro em relação ao primeiro ponto, Silvio, é difícil para a gente entender isso, né? Eu entendo que o VAR não possa atuar nesse quesito. Agora, é difícil para a gente aceitar que houve uma infração. A infração deveria ter sido apontada. Eu não estou falando isso só em relação ao Bruno, mas em relação a todos os outros jogos, porque isso acontece corriqueiramente. Eles que tomam uma decisão, então, que se mude e amplie a atuação do VAR. Se ele está lá para isso, não é verdade? Que ele verifique tudo, porque de uma maneira ou de outra acaba sendo uma decisão injusta. Se houve uma infração e a infração não foi punida, né? Seguindo a risca e sendo bem criterioso, como eles foram com o dedo do Natan, então houve um erro, né, da arbitragem, independente de quem foi. Isso deveria ser revisto, deveria ser melhorado. Em relação à sequência que você disse, é uma sequência dificílima, uma sequência pesada, a gente tem ciência disso, tem ciência da dificuldade do desafio que a gente vai enfrentar. Agora, a gente já mostrou em outros momentos que consegue ser competitivo contra essas equipes, né? O próprio Flamengo em casa, com o Palmeiras nas outras temporadas e tudo mais. Então, eu acho que a gente tem que nos fortalecer em relação a esse retrospecto e tentar encontrar soluções e uma maneira de fazer frente, de ser competitivo, de trazer pontos, que é o nosso desafio aí nessa sequência dura que a gente tem pela frente. Barbieri, a gente tem dito até que, se você analisar a pontuação, ela não é uma pontuação tão ruim. Você está na faixa de 31 pontos, ela te mantém ali até próximo da questão de Libertadores. Vocês traçaram metas em termos de pontos para buscar essa Copa Libertadores? O que você acha que é necessário para chegar aí entre os clubes que hoje, ou lá no final, na 38ª rodada, vão tentar essa vaga para a Copa Libertadores Americana? Você imagina o que até o final do campeonato em termos de pontos para conseguir a classificação? Olha, Eberson, é difícil fazer uma projeção, né? A ideia seria, eu imagino que numa projeção segura, tentar algo que a gente não fez ainda, que era tentar chegar em 60 pontos. Se eu não me engano, na temporada passada a gente fez 56 ou 57, né? E a gente acabou assegurando a vaga ali em 6º lugar. Então eu imagino que se a gente conseguisse melhorar um pouco, a gente conseguiria tentar ficar mais próximo dessa vaga. Agora é difícil eu te dizer porque o campeonato tem sido uma oscilação muito grande, né? A gente tem um pelotão ali que acabou se destacando, depois vem esse pelotão mais do meio no qual nós estamos inseridos, depois vem um pessoal mais embaixo. E volto a dizer, os confrontos estão abertos, tem tido resultados que muitas vezes não são aqueles que a princípio todo mundo esperaria. Então eu acho que o que a gente pode fazer, que é tentar orientar a nossa atenção e o foco naquilo que a gente pode controlar, é sempre pensar em fazer o melhor no próximo jogo, pensar em entrar sempre o mais competitivo e preparado possível para enfrentar o próximo adversário e tentar buscar os resultados. Se a gente conseguir isso muito mais vezes do que o contrário, a gente vai se aproximar de uma pontuação que seja importante e interessante para a gente conseguir esse objetivo.